aqui hoje a gente vai falar de um tema assim que é sofrido para o pessoal, né? Todo brasileiro tem muita dificuldade com os pronomes no espanhol. Mas quando eu falo é muita dificuldade mesmo. Os pronomes no espanhol, eles na teoria são muito mais fáceis do que os pronomes no português. Pode acreditar, é mais fácil no espanhol do que no português. A questão é que nós brasileiros usamos poucos os pronomes. Então, na maioria das vezes, a gente não fala, não usa esses pronomes como deveriam. E aí, na hora de traduzir, de passar para o espanhol, a gente passa no pé da letra e elimina os pronomes. Então, no espanhol, eles usam muito mesmo os pronomes. E não adianta você aí ficar pensando, mas só fala assim quem estudou muito, quem tem uma boa educação. A maior parte da população hispana não vai usar pronome. Você está redondamente enganado. As crianças, assim, de ninhos chiquititos, eles falam os pronomes e muito bem. Eles realmente usam esses pronomes e a gente tem que aprender. Então, a gente vai ter que se esforçar para acompanhar e realmente aprender a usar os pronomes. Existem vários tipos de pronomes e eu estou me referindo especificamente aos pronomes átonos. São esses pronomes que a gente se embanana inteiro. Usar os possessivos e tal, a gente até consegue, é mais fácil. Com uma explicaçãozinha ali, vai. Agora, os pronomes átonos é bem complicado. E nessa live aqui, como é um tema muito amplo, né, não dá para fazer uma live de todos os pronomes. Então, eu separei aqui o mais difícil para vocês. É o que a maioria dos brasileiros se embananam na hora de usar, que é o pronome neutro lo. Então, o pronome lo, em si, ele já gera uma confusão enorme. Então, sim, a gente precisa prestar atenção. E aqui eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo, como usar. A gente vai fazer muito treino. Eu trouxe várias frases aqui para a gente treinar realmente, tá? Então, bora lá. Uma das coisas que eu queria falar aqui com vocês é essa questão. Por ser algo bem específico e um ponto realmente difícil na hora de estudar espanhol, pronome a gente não aprende de um dia para o outro. Então, você vai, assiste uma aula, pronto, e acabou. Não é assim. O que acontece? Pronome, a gente precisa estar fazendo uma boa imersão no espanhol, porque a gente aprende a usar de tanto escutar, fica normal usar pronome, sabe? Você não fica decorando aquilo. E aí você precisa fazer uma boa imersão. Esses pronomes, é legal citar isso para vocês. Tem muita gente que tem dificuldade e sempre me manda no direct, como é que eu uso o pronome ser? Como é que eu uso o pronome lo? E tal. Pronome com a pessoa usted, com a pessoa tu, como é que faz? Dentro do curso do Espanhol na Sua Viagem, só na primeira etapa são 4 aulas de pronome. Na primeira etapa, que é a etapa do entendimento. 4 aulas de pronome. Então, para vocês verem como é um tema que a gente precisa realmente se dedicar. Fora que o curso tem mais 2 etapas que ainda tem mais aulas de pronome para realmente começar a usar. Nesse primeiro momento, é muito importante que você entenda quando um nativo estiver usando os pronomes, que você não fique perdido. E a partir do momento que você vai praticando, vai realmente mergulhando no idioma, você vai começar a usar, certo? Então, essa é a dica para vocês. Primeira coisa, prestem atenção em como eles usam para depois você começar a usar. Beleza? Bora lá para o primeiro? Primeira coisa que vocês têm que saber sobre o pronome lo é não confundir com o artigo ele. Primeiro de tudo, primeira coisa que tem que ter muita atenção. Porque o que acontece? Quando a gente fala no português, o carro, os carros, no espanhol vai ficar los coches. E o singular não é lo coche, é el coche. Então, muita gente confunde com isso, porque acaba que fica parecido, né? Lo coche e los coches, mas não é assim que usa. Eles usam o artigo o é o ele. El coche, los coches. Um outro exemplo, por exemplo, el país, los países. Então, não é lo país.
Tá totalmente errado usar dessa forma. Essa é a primeira confusão. Então, toda vez que você tá usando nesse sentido de ser um artigo, não usa lo, usa ele. E aí, se for o plural, aí sim é los. De acordo? Então, bora lá. Primeira coisa que a gente vai ver aqui, deixa eu pegar as frases que eu separei aqui para vocês. Imagina a situação que você estava com o celular e aí ele parou de funcionar, caiu, quebrou, estragou, caiu dentro da pia, parou de funcionar o teu celular. E aí alguém vai te perguntar, pois que passou com tu móvel? Móvel, celular, também tem celular, mas na América Latina você pode usar o celular, na Espanha usa mais móvel. Que passou com tu móvel? Lo cambié. Lo cambié. O que significa esse lo? Do que eu estou falando? A hora que eu estou respondendo para a pessoa. Eu estou me referindo ao celular. Já é algo que eu já sei. Você está vendo que ele não tem a função do artigo? Porque se eu fosse usar ele móvel. E agora, quando eu troco tudo isso, ele móvel, eu posso trocar por lo, porque eu já sei do que eu estou falando. Então, lo cambié. Então, eu troquei o celular. Como que ficaria no português? Eu o troquei. É difícil quem fala assim. Eu, particularmente, no português, eu quase não uso esses pronomes. Eu o troquei. Troquei-o. Muito difícil a pessoa falar assim no português. O que você falaria? Ah, eu troquei ele. Ou eu troquei. Simplesmente. E aí que é o problema. Porque no espanhol você vai tender a falar, pois cambié. Ou cambié ele. Não dá. No espanhol não encaixa. Então você vai ter que usar o lo. Lo cambié. Certo? Vamos para um próximo exemplo aqui. Aqui eu conheço, vamos fazer de conta que a gente é muito próximo e tal, e eu conheço toda a tua família. E aí eu vou te falar o seguinte, pois extraño a tu tio. Então eu sinto falta do seu tio, por exemplo. Si lo ves, le dice que le mando muchos saludos. Si lo ves, si lo ves. ¿Ves a quién? A tu tio. Então, esse lo pode ser também substituindo uma pessoa. Então, nesse caso, esse el tio fica lo, si lo ves, certo? Então, vocês estão vendo como não dá para confundir o artigo ele. Eu vou repetir isso N vezes, porque esse é um erro monster que todo brasileiro comete. El tio, el móvil, mas aqui, lo cambié, si lo ves. Certo? Então aqui, se você o ver, fala que eu mandei um beijo, fala que eu mandei um saludo. Mas é pouca gente que fala esse português mais correto. Se o ver, eu particularmente no português eu falaria, se você vê ele, manda um oi lá para ele, entendeu? Não é a forma mais correta no português. E a gente carrega isso, seja cultural, seja aqui na tua cidade, fala assim, na tua família. Então, a gente traz isso do português e acaba levando para o espanhol, mas não dá, beleza? A gente tem que saber usar esses pronomes.